Então, pessoal, como é que a gente pode, né, ter essa cobrança para a gente por parte do Enem de questões relacionadas a pontos de ebulição, certo? O que a gente tem que ter em mente? Primeiro, que o ponto de ebulição é a característica da substância que a gente vai trabalhar. Então, se você pegar água, se você pegar, por exemplo, álcool, se você pegar qualquer outro componente, cada substância tem o seu ponto de ebulição. E aí a gente tem que lembrar também de alguns detalhes, como por exemplo, se a gente fala de mistura. Se você pegar uma mistura de duas substâncias, o ponto de ebulição já não vai ser uma coisa tão fixa quanto é para a gente na água. Por exemplo, água pura, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Numa mistura, esse ponto de ebulição ele é mais variável, não é aquele gráfico, né, de uma escadinha contínua que a gente está acostumado, né, de ver nas aulas de física e de química. Para a gente perceber isso, a gente tem que perceber ainda a relação entre esse ponto de ebulição com fatores externos, coisas que atrapalham, além dessa questão da mistura, da composição do que a gente tem. Por exemplo, a pressão, certo? Quando a gente tem uma situação onde a pressão é muito grande, essa ebulição ela acaba acontecendo numa temperatura mais alta, como por exemplo uma panela de pressão. Né? Numa panela de pressão, a água chega a 100 graus Celsius e não passa para o estado de vapor. Ela vai chegar na casa de uns 120, 130 graus ainda no estado líquido. Por que isso acontece? Porque a pressão ali dentro é muito grande. Então as moléculas que estão ali ligadas no estado líquido não conseguem se soltar para passar para o estado de vapor, por conta dessa pressão muito forte que elas estão sofrendo. Essa relação a gente tem que ter sempre em mente. Quanto maior for a pressão, maior tende a ser o ponto de ebulição. E a relação oposta, né? Quanto menor a pressão, menor tende a ser o ponto de ebulição. Para a gente ver como isso pode ser relacionado, a gente vai fazer uma questão que é o seguinte. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea faz a seguinte experiência. Primeiro, colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tampando-a em seguida. Então ele vai ter uma água fervendo e vai com a seringa puxar uma quantidade de água para guardar dentro da seringa aquela água fervendo. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento desse êmbolo. Né? E ele pede, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento. Qual é a ideia, pessoal? A água estava presa dentro da seringa, né, com um determinado volume que ela estava ocupando. E ela estava fervendo. Só que como ela parou de receber aquele calor do fogo, a temperatura dela não vai mais ficar constante a 100. Ela vai começar a dissipar calor e vai parar de ferver. Nisso, o menino ele puxa o êmbolo da seringa para cima. O que a gente tem que lembrar? Que nesse caso a gente vai estar fazendo uma expansão naquele volume de água. Certo? Ele vai aumentar de volume. Se a gente lembrar da equação de Clapeyron lá de gases, você vai perceber que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Se você estica, se você expande aumentando o volume, você acaba fazendo uma redução na pressão. E aí volta a relação que a gente já tinha comentado. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo também o ponto de ebulição da água. Consequentemente, a água que não estava mais fervendo, por estar numa temperatura menor que 100, ela volta a ferver. Porque a pressão diminuiu e o seu ponto de ebulição, ao invés de 100, caiu. Foi para algo abaixo de 100. Dentro das opções que a gente tem, a que melhor indica, né, para a gente essa resposta é a letra D, onde ele fala: proporcione uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água.